Pai, entregamos o João Nelson para estar debaixo da tua unção preciosa. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. João Nelson, prega a palavra. Paz de Jesus, amém? Vamos dizer uns aos outros, a paz de Jesus. E essa paz repousa sobre cada um de nós. Queridos, mais um retiro. E de retiro em retiro, nós vamos vivendo até quando o Senhor vai nos retirar dessa terra, amém? O grande retiro vai ser o arrebatamento da igreja. Quantos aguardam o Senhor Jesus? Mas, queridos, enquanto isto é retiro, até que o Senhor nos retira, amém? Mas é assim, a vida da igreja é assim, com Cristo, andando uns com os outros, 2 a 2, a igreja nas casas, na rua, retiros, e vamos vivendo até aquele dia glorioso que o Senhor vem buscar a sua igreja. E queridos, bem-vindo ao Espírito Santo, amém? É a pessoa mais importante nesse lugar. E eu só estou aqui para dar glórias a Ele, queridos. Estava ali orando, a gente se prepara uma ministração, mas Senhor, eu quero trazer glórias ao Teu nome, amém? Foi tão precioso esse começo da reunião. Já houve um quebrantamento, falei, bom, o Senhor já fez, nessa alegria no Espírito, essa vida no Espírito Santo. Amém. Mas temos uma palavra para trazer para os irmãos. Os colegas também oraram por mim, eu orei por eles, precisamos de oração do Senhor. A gente se prepara, tem um esboço. E eu nunca esqueço que Moisés disse, isso aqui é uma palha. Mas a gente ora que o Senhor dê frutos abundantes, amém? Queridos, nesse retiro, Deus quer falar conosco sobre a vida prática da sua igreja, tanto na reunião particular, dos pequenos grupos da igreja nas casas, como também a reunião pública do grande grupo das igrejas nas casas. O que nós fazemos nos pequenos grupos das igrejas nas casas, devemos compartilhar no grande grupo, quando se reúne as igrejas na casa. O Senhor quer trazer coisas práticas para nós, amém? O Senhor quer trazer para nós aquilo que está no coração dEle. E é a minha oração, e é a nossa oração, que o Senhor use esse retiro para nos avivar, amém? Nos despertar, trazer alegria, quebrantamento, nos unir, nos encher do seu Espírito Santo, nos encher de amor uns pelos outros, de nos dar compaixão pelos perdidos, paixão por Cristo e compaixão pelos perdidos, porque o Senhor quer uma igreja segundo o seu coração. E o que o Senhor quer, nós queremos. Amém, queridos? Quantos querem ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos? Amém. Por isso nós vamos ouvir, ou vamos lembrar aspectos práticos nessa vida da igreja. Porque o Senhor, queridos, vai arrebatar uma igreja gloriosa, amém? Uma igreja cheia da sua presença, cheia do seu poder, cheia do seu amor, cheio da sua alegria. Eu faço da oração de Abacuque, em Abacuque capítulo 3, versículo 2, trazendo aqui para o nosso contexto, essas palavras de Abacuque. Quando orava, dizia, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Amém, queridos? Nós oramos que o Senhor aviva a sua obra no decorrer dos anos. Pode acontecer que no decorrer dos anos, a obra vai perdendo
o brilho. Mas o Senhor, queridos, quer arder novamente a chama, amém, queridos? O Senhor quer arder, que venha essa chama do Espírito Santo sobre nossas vidas. Quero fazer uma pergunta técnica, desculpe, alguém não está me ouvindo direito? Eu escuto algum som aqui não bom lá, me escutam lá no fundo? Amém? Mas a minha oração é que escutem o Senhor, onde nós estivermos. O Senhor colocou um título na ministração, que eu quero trazer para os irmãos, dependendo da graça do Senhor. Eu quero falar sobre a igreja que está no coração de Deus. E aqui é uma pergunta: qual é a igreja que está no coração de Deus? É aquela que Cristo disse que Ele iria edificar. Está em Mateus 16, 18. E essa igreja nasceu no Pentecostes, conforme nós vemos em Atos 2. Pois nós queremos dar testemunho dessa igreja. E queremos ler, vamos abrir em Atos 2, para vermos a descrição dessa igreja. E nós vamos ler Atos 2 com oração e pedindo revelação. Vamos ler Atos 2 como se fosse a primeira vez. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos ler com reverência e temor, dizendo: Senhor, eu já faço parte dessa igreja e quero viver assim como essa igreja vivia. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Vamos ficar de pé, vamos ler. Diz assim então: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os irmãos, de repente, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Somos partos, medos, elamitas, os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esses homens não estão embriagados com vinhos, pensando, sendo essa a terceira hora do dia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos.
Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sendo esse entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Vamos ler juntos agora do 41 ao 47. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo, vendiam as suas propriedades e bens, e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Senhor, Tua palavra que nós lemos, nós oramos, Senhor Deus, que ela continue aberta diante de nós.
Senhor, e dá-nos espírito de sabedoria e revelação. Senhor, revela-nos a Tua palavra. Nós oramos e abençoamos uns aos outros, que queremos trazer glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Interessante, queridos, que essa igreja, ela nasceu logo no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa conhecida como a festa das semanas, ou dia dos primeiros frutos. Era uma festa judaica, e essa festa era comemorada os primeiros frutos da terra, depois de 50 dias após a Páscoa. E o Pentecostes, ela acabou sendo, então, aqui, foi escolhida essa ocasião, e ela acabou sendo uma data profética, pois assim como ela comemorava os primeiros frutos da terra, agora Pentecostes estava comemorando o nascimento da igreja, com a vinda do Espírito Santo e os primeiros frutos de convertidos na vida da igreja. E queridos, desde lá para cá, podemos ver aqui, nós também nos convertemos ao Senhor, amém? Desde o Pentecostes, o Senhor tem acrescentado a sua igreja nesses anos que vão passando. Podemos dizer que Atos 2 é o registro de nascimento da igreja. Quando nasce uma criança, a gente não vai num cartório, não registra. Aqui está o registro, Atos 2. Então temos aqui o registro no nascimento da igreja, a igreja nascente, a primeira igreja. E o cartório foi num cenáculo. Interessante, cenáculo é uma casa. É uma casa que tem um piso superior, como um sobrado. Mas interessante, queridos, foi numa casa. O Senhor tem nos falado sobre as casas. E o Pentecostes foi o berço no nascimento da igreja. Eu fico, imagina, queridos, o Pai, Deus Pai, e o Filho aguardavam esse dia, quando ia nascer a sua igreja. Assim como um pai ou os pais esperam e aguardam o nascimento do seu filho, eu fico pensando que Deus Pai e o Filho Jesus, eles aguardavam esse dia em que a igreja ia nascer. O nascimento da amada igreja, o nosso nascimento, nasceu no Pentecostes, mas ela foi projetada, sabe aonde? Na eternidade. Era o projeto do eterno. Em Efésios 5, 27, há uma profecia que diz que o Senhor vai apresentar para si mesmo uma igreja, o quê? Gloriosa. Essa igreja vai surgir ainda. Está aqui. Está por aqui essa igreja. O Senhor está procurando essa igreja. Essa igreja que o Senhor vai arrebatar, queridos, vai levar para Ele. E quando diz igreja gloriosa, essa palavra gloriosa no grego é endoxon, ela vem da palavra grega doxa. Significa, sabe o quê? Glória. Então essa igreja gloriosa é uma igreja cheia da glória. O que é a glória na Bíblia? A glória é a presença de Deus. É a presença do poder de Deus. Essa igreja que o Senhor quer, amém, queridos? Cheio da glória, cheio da glória de Cristo, cheio da presença de Deus, cheio do poder do Espírito Santo. O Senhor quer essa igreja. Essa igreja o Senhor está levantando. Está aqui essa igreja. Mas essa igreja que o Senhor vai arrebatar, o Senhor vai levar para Ele. Esta igreja, queridos, de Efésios 5, ela só pode chegar a ser essa igreja
cheio da glória, como nós encontramos em Efésios 5, mas ela tem que passar, essa igreja de Efésios 5, ela tem que voltar a ser aquela igreja de Atos 2. E essa igreja de Efésios 5 terá maior glória que a própria igreja que encontramos em Atos 2. Vai manifestar mais essa glória do Senhor, mais a sua presença. Por isso, queridos, que o Senhor está então restaurando a sua igreja. Porque se Ele quer que a igreja seja essa igreja cheia da glória, como está em Efésios 5, essa igreja, ela tem que ser aquela igreja que nós encontramos aqui em Atos 2. A igreja com os anos foi perdendo muito das qualidades dessa igreja que nascente. Então o Senhor faz o que a igreja retorne, que a igreja volte a ser essa igreja de Atos 2, para levar a igreja então a ser essa igreja de Efésios 5. A restauração da igreja, alguns diziam que era uma lenda. Não, queridos, é uma realidade. O Senhor está restaurando a sua igreja, amém, queridos? E nós fazemos parte dessa igreja. Não é uma lenda, é uma realidade. Nós podemos ver essa igreja em duas dimensões. Uma para trás, outra para frente. Para trás, o Senhor está restaurando a igreja de Atos 2. Mas olhando para frente, o Senhor, Ele está nos levando a ser a igreja de Efésios 5, essa igreja gloriosa, essa igreja cheia da sua presença, da sua glória, do seu poder. E Ele vai cumprir essa palavra, amém, queridos? Ele vai apresentar para si mesmo uma igreja o quê? Gloriosa. Agora, para chegarmos a Efésios 5, nós temos que passar por Atos 2, porque nós vemos aqui as características dessa igreja. É dito que a igreja de Atos 2 é a igreja exemplo, mas a igreja de Efésios 5 é a igreja modelo. Mas, queridos, a restauração da igreja, ela tem duas direções. Uma, voltar a ser aquela igreja que era a igreja nascente, amém? Está lá em Atos 2, por um lado. Mas por outro lado, tem uma igreja para frente, Efésios 5, porque diz que o Senhor vai apresentar essa igreja. Então, se Ele vai apresentar essa igreja, que está escrito em Efésios 5, Ele está o quê? Fazendo essa igreja, está o quê? Preparando, trabalhando, restaurando essa igreja. Quantos querem fazer parte dessa igreja que você está restaurando? Cada um de nós, amém? Amém. Podemos dizer, está aqui a igreja do Senhor. Olha uns para os outros. Está aqui a igreja do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para essa igreja de Atos 2 e vemos a sua descrição, vemos as suas qualidades, vemos seu crescimento, nós dizemos: eu quero essa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. E ficam maravilhados com essa igreja, que essa igreja crescia 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, uma igreja que crescia. Nós ficamos maravilhados. Dessa igreja não é dito assim. Eu vou ler agora uma versão de Atos 2, 41, 47, que mostra que essa versão não é dito dessa igreja. Eu vou ler assim: nem todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em algumas almas havia temor, e poucos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nem todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Não vendiam as suas propriedades, pois eram apegados a todos os seus bens, e não distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nem todos os dias perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa
e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nem sempre louvavam a Deus e não contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor não podia acrescentar dia a dia os que iam sendo salvos. É dito dessa igreja aqui, queridos, isso? Não é dito. Mas, queridos, eu vou dizer no geral, quando olho para nós hoje, a igreja do Senhor numa cidade, como é que olho? Vou trazer para nós aqui. Quando olho para essa congregação, como é que olham? Como é que estão vendo? Mas o Senhor está trabalhando, amém, queridos? O Senhor está fazendo uma grande obra. A glória desta igreja que o Senhor está levantando, profetizada em Efésios 5, vai ser maior que a igreja de Atos 2, amém, queridos? Vai ser maior, queridos. O Senhor não vai levar qualquer igreja, queridos. O Senhor vai levar uma igreja o quê? Cheio da quê? Glória, queridos. O que é a glória? É a presença do Senhor, é o Shekinah de Deus, é o poder do Espírito Santo, é o quebrantamento, é o louvor, é a alegria. É uma igreja que vai fazer diferença na sociedade onde está. Uma igreja que vai fazer diferença nas casas onde se reúne. É uma igreja que vai fazer diferença nos bairros onde está. É uma igreja que vai sacudir a cidade onde ela está, amém, queridos? É essa igreja que está surgindo, vamos dizer assim. Essa igreja que vai arrebatar. Mas, queridos, se nós olhamos para frente essa igreja que o Senhor vai levar, essa igreja tem que voltar a ser aquela igreja de Atos 2, onde tem todas as características daquela igreja nascente, aquela igreja que teve o primeiro amor. Queridos, temos que voltar ao primeiro amor, amém? Que nós encontramos nos irmãos da igreja nascente, da primeira igreja. Mas a glória da igreja que vem, está surgindo, será maior que no começo, porque o Senhor vai levar essa igreja gloriosa. Aleluia. Qual foi, podemos dizer, que do segredo do crescimento dessa igreja? Um dia eu estava lendo Atos e o Senhor abriu meus olhos para ver a palavra enquanto isso. E o Senhor me levou a ler Atos 2 de ré. Muitos aqui já ouviram falar disso aí. E observar as qualidades que levaram essa igreja a crescer em número dia a dia. O Senhor acrescentava os salvos dia a dia, enquanto que essa igreja vivia cada dia. Então, em Atos 2:47 diz, no final, quando fala de todas as qualidades dessa igreja, diz no final, enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então nós nos maravilhamos com o crescimento da igreja. Puxa, o Senhor acrescentava à igreja, os salvos, dia a dia. Eu quero essa igreja. Imagina, queridos, cada dia dezenas, centenas, se não milhares vão se convertendo. Isso aqui é um tremendo avivamento, não é verdade? Mas nós nos maravilhamos com o crescimento dessa igreja e queremos essa igreja. Mas, queridos, essa igreja crescia, sabe por quê? Tem um enquanto aqui. O enquanto o que ela fazia? Então eu aprendi a ler a Bíblia de ré. Quantos já leram a Bíblia de ré aqui? Poucos, né? Tá. Mas hoje vão ler todos então. Essa igreja aqui então crescia dia a dia. Enquanto o quê? Vamos ler o 47? Enquanto, todos juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto que o Senhor acrescentava dia a dia os salvos? Vamos ler o 46? Diariamente perseverávamos unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração. Enquanto o que o Senhor acrescentava na igreja dia a dia que iam sendo salvos? Enquanto, 45 que diz, vendiam as suas propriedades e bens,
distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Enquanto isto o quê? 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Enquanto isso o que o Senhor acrescentava o salvo dia a dia? 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Enquanto isso o quê? 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Enquanto isso o quê? Então, pegando do versículo 41 para trás, nós vamos ver que Pedro, no Pentecostes, se levanta e prega o evangelho do reino. E as pessoas ouvem e creem e são batizados no nome de Jesus. Então, enquanto o quê? Pedro está pregando o evangelho do reino. Enquanto isso o quê? Aqui no contexto vemos uma igreja cheia do Espírito Santo. Enquanto isso o quê? Uma igreja que estava orando. Amém, queridos? Essa aqui é a igreja que vemos em Atos. O Senhor acrescentava dia a dia os salvos, porque dia a dia essa igreja vivia essas qualidades que o Senhor quer e está restaurando hoje. Amém, queridos? Para nós sermos o quê? Igreja gloriosa que está surgindo e que Ele vai apresentar essa igreja a si mesmo. Podemos dizer que essa igreja ela crescia em 3 direções. Ela crescia para cima em relação a Deus. No capítulo 2, versículo 41 a 43, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma crença, acredito, de quase 3.000 pessoas. O nosso batismo é no nome de quem? Jesus. Então nós somos batizados para Ele, para o Senhor, nessa nossa vida em Cristo. O 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é Cristo. A comunhão é com Cristo, também é com os irmãos. O partir do pão, a ceia, a centralidade da ceia é Cristo. E nós oramos para quem? Para o Senhor. E em cada alma havia temor. Esse temor aqui, queridos, esse temor é para quem? Para com Deus. Então nós vemos aqui, é um crescimento em relação a Deus, a Ele. E aqui a palavra-chave é a palavra temor, dos versículos 41 e 43. O que é temor? Aqui é uma palavra-chave que pegamos desses versículos em relação a Deus. É levar Deus a sério, que resulta em vivermos em comunhão e reverência com Ele a cada dia. Essa igreja também crescia para dentro, em relação aos irmãos. Aqui encontramos versículos 44 a 46. Vamos ver aqui que o relacionamento agora não é mais para cima, em relação a Deus, mas agora é para dentro, com os irmãos. Olha o 44 em diante, 44, 46. Todos os que creram estavam o quê? Juntos, e tinham tudo em comum. Está vendo uma igreja voltada para dentro, crescendo para dentro. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, ou no pátio do templo. Partiam pão de casa em casa. Olha a igreja na casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza ou simplicidade do Espírito. E aqui diz que eles então louvavam a Deus. Então vemos aqui uma igreja, é um crescimento para dentro em relação aos irmãos. E a palavra-chave aqui, podemos pegar, é a palavra comum, que diz aqui que tinham tudo em comum. Essa palavra comum vem do grego koinos, que vem
da palavra que nós conhecemos no grego, koinonia, que significa comunhão. No capítulo 2, versículo 52, encontramos essa, que perseverava na comunhão. É ter vida o quê? Vida em comum com os irmãos, sendo Cristo o centro dessa comunhão, que nos leva a viver as mutualidades no corpo de Cristo, as ordens recíprocas, aquelas mandamentos que devemos praticar uns com os outros, como amar uns aos outros, servir uns aos outros. E uma terceira, então, agora, direção do crescimento da igreja. A igreja crescia para cima em relação a Deus, crescia para dentro em relação aos irmãos, e crescia, sabe aonde? Para fora. Versículo 47. O crescimento para fora é em relação aos incrédulos. No 2,47 diz, aí nós chegamos aqui. Enquanto isto, vamos ler juntos? Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Mas vamos ler desde o versículo 47, todo ele. Que eles louvavam a Deus, e o quê? Contando com a simpatia de todo o povo. E depois, enquanto isto, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, uma igreja que crescia em relação a Deus, intimidade, temor, uma igreja que crescia no interno, nos relacionamentos, do amor, do serviço, e uma igreja que crescia para fora também, que alcançava os perdidos. Queridos, que igreja, né? Nós não queremos uma igreja assim, nessas três dimensões. E aqui diz, a palavra-chave aqui que nós podemos ver é a palavra simpatia. Mas eu fui ver no original, fiquei maravilhado. Essa palavra no original é caris. Significa o quê? Graça, favor, admiração. Quem é que via essa graça? Quem é que se admirava nessa igreja? Era os irmãos? Ou era quem? Era o povo. Os incrédulos olhavam para essa igreja e eles ao olhar essa igreja era contada com graça. Eles olhavam com graça, olhavam com admiração para essa igreja. Essa igreja, queridos, se nós fizéssemos um Ibope da época, essa igreja teria um índice de aprovação 100%. Queridos, hoje, qual é o índice de aprovação da igreja? Hein? Na cidade. Quando o povo, os incrédulos, olham para a igreja, será que ela é uma igreja como Atos 2 que tinha um índice de aprovação 100%? Nas localidades onde nós vamos, queridos, os incrédulos vinham a essa igreja. Eles vinham, sabe o quê? A graça de Deus nessa igreja. Eles diziam assim, eu quero estar nesse grupo. Eu quero estar nessa igreja. Eu quero que a minha família esteja aí onde estão esses que estão professando o nome de Jesus. Queridos, mas o Senhor está levantando essa igreja, amém? Tem uma profecia em Efésios 5, que nós vimos, que o Senhor vai apresentar para si, não qualquer igreja, mas uma igreja gloriosa, amém, queridos? Cheio da glória do Senhor, cheio de Shekinah do Senhor, cheio da presença, do poder, do amor do Senhor, amém, queridos? Na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias, a igreja nas casas, no dia a dia, o Senhor, essa igreja que Ele vai apresentar, que vai trazer para si. Querido, essa igreja, ela tinha essa simpatia do povo, essa admiração, devido à qualidade de vida que os irmãos viviam, e criavam uma atmosfera espiritual, não é por menos. Onde é que nós estamos com Cristo? Nos lugares celestiais. Queridos, nós andamos pela cidade, mas quando nós andamos, como eu estou andando aqui, eu estou andando aqui, pisando no chão, mas estou andando, sabe onde? Nos lugares celestiais em Cristo, amém, queridos? Imagina uma igreja assim,
que vive essa atmosfera cheia da glória, da presença, do poder, do amor de Deus. Amém, queridos? Onde vai, essa igreja vai fazer diferença. Essa igreja vai marcar a sua presença onde for. Nós estamos no retiro nós estamos no encontro de pastores na Filadélfia. E até foi o Wilson que, dentro da sua palavra, ele falou da igreja ter essa atmosfera, de ter esse lugar de habitação em Deus, onde a vida de Cristo vai se expressar, onde essa igreja vai. Amém, Wilson? E na ocasião, o Wilson falou interessante, a sombra de Pedro. Aquela igreja, queridos, que nós encontramos aqui em Atos, essa igreja, queridos, tinha sinais, poder e maravilhas. Tanto é que em cada alma havia o quê? Temor. E essa igreja, queridos, onde ia, haviam curas, haviam pessoas se convertendo, era um avivamento constante. Ao ponto que a sombra de Pedro, o quê? As pessoas traziam para que Pedro, pelo menos a sua sombra ao passar, curasse os enfermos. Imagina, queridos, a sombra de Pedro. Imagina a sombra dele curando as pessoas. Queridos, que igreja cheia da glória do Senhor, amém? Mas, queridos, não era a sombra de Pedro que curava. Era Cristo em Pedro. Era Cristo na igreja. Era a presença, era o poder, era o Shekinah de Deus na vida da igreja. Pedro só podia ter a sombra mesmo, como nós. Mas, querido, Pedro tinha a presença do Senhor, amém? Tinha a glória do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Imagina, queridos, onde nós vamos, a nossa sombra, onde nós passamos, pessoas se convertem, pessoas são curadas. Mas, queridos, o Senhor quer uma igreja assim, cheia do poder, amém? Cheio da glória dEle. Eu nunca esqueço a experiência de um irmão que um dia apareceu numa das nossas reuniões, na época da Marilã. E ao chegar na Marilã, um vizinho dele chegou junto. E disse assim: "Ó, vizinho, tu aqui nessa reunião?" E ele falou assim: eu te segui para saber onde é que tu sabia que tu é crente e queria saber onde é que tu congregavas, que eu também quero congregar, também quero ser um crente, ou seja, quero ser um discípulo de Jesus. Aquele irmão ficou maravilhado. Que bênção. Imagina, querido, nós vimos para a reunião da igreja, nas casas, ou nas reuniões públicas, ou no retiro, e tu chega assim, um vizinho teu ou vizinhos estão vindo junto. Amém, queridos? Mas, queridos, Cristo tem que brilhar na nossa vida, amém? Cristo, a glória dele tem que se manifestar, aparecer na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Em uma palavra-chave, queridos, para todo esse texto de Atos 2, 41, 47, é a palavra perseverança. Ela aparece 2 vezes. O grande problema da igreja é que ela não persevera naquilo que Deus deu para ela, naquilo que Deus revelou para ela. Na verdade, uma igreja que nasceu no avivamento, qual é a perseverança? Deveria viver sempre avivada. Amém? Mas, queridos, como é que está a nossa vida? Está avivada ou está apagada? Mas, queridos, eu quero trazer aqui uma tônica do Espírito. O Senhor está avivando a sua igreja, amém? E vai avivar mais. Amém, queridos? Grandes coisas o Senhor está fazendo e quer fazer no nosso meio. E aqui nós temos três palavras conhecidas: qualidade, unidade e quantidade. A qualidade de vida santa nos leva a viver em unidade com nossos irmãos, que resultará na quantidade de vidas salvas. Mas sabe qual é o segredo, queridos? Qual é o segredo da igreja que cresce, que está no coração de Deus? O segredo é nós voltarmos ao berço do nascimento dessa igreja, amém? Vamos voltar. Qual é o berço do nascimento da igreja? Olhando em Atos 2, é uma igreja
que é cheia do Espírito Santo, e uma igreja que ora, amém? Nós vamos contar na palavra de Deus que a oração, o Espírito Santo e o Espírito Santo, eles andam juntos. Aleluia. O Senhor quer levar a igreja a ser aquela igreja de origem pentecostal, uma igreja cheia do poder do alto, uma igreja avivada, despertada. E aqui, queridos, eu quero trazer um pouco da nossa experiência. Até ontem eu tive com Moisés, meu querido pai discipulador, e eu perguntei para ele de novo sobre o começo aqui dessa congregação, nesses irmãos aqui que o Senhor foi acrescentando dia a dia. Então, nos anos 70, nós tivemos, queridos, um grande avivamento, e tivemos uma grande volta à experiência pentecostal que nós encontramos em Atos 2. E muitos de nós sabemos dessa experiência, mas devemos lembrar, tinha detalhes que eu não sabia, que o Moisés contou. Mas, queridos, nos anos 70, 73, então o Moisés e Erasmo faziam parte de um grupo metodista. Meu pai também fazia parte na ocasião. Mas naqueles anos o Senhor deu um grande avivamento. E tinha uma semana chamada Semana Wesleyana, onde lembravam a experiência avivada de John Wesley, um homem que foi cheio no poder de Deus, um homem usado no século XVIII. E tinha uma semana então onde eles iam ter um tempo de oração, e um tempo que eles iam então recordar a experiência de John Wesley. Nessa ocasião tinha pastores metodistas, professores, outras pessoas. O Erasmo não estava na Suíça. O Moisés estava presente. E nessa ocasião, então uma irmã chamada Silvia Torres, ela, então quando falaram do poder que havia na vida de John Wesley, ela perguntou: nós temos esse poder? Os irmãos foram sinceros e disseram: não tem se manifestado esse poder. Nós queremos esse poder. E então eles disseram: queremos. Aí fez a pergunta decisiva, né, Moisés? Quando vamos buscar esse poder? E aí marcaram encontro então. Teve 2 encontros no IPA, depois outros encontros tiveram no colégio americano. E Deus então começou a batizar no Espírito Santo. Moisés, depois mais tarde foi o Erasmo. E eu, em 73, eu só me converti em 76. Já tinha 3 anos aí. E estava no seminário metodista. Eu era um seminarista não convertido. E estava acontecendo um avivamento em Porto Alegre. 3 anos eu não via nada. Mas, queridos, 76 Senhor me alcançou. Não eu só, mas quantas pessoas, Moisés? Um avivamento. E sabe que me veio, eu queria dizer para os irmãos, a tônica que eu tenho nessa mensagem é o seguinte: os irmãos Moisés e Erasmo foram surpreendidos pelo Senhor, tiveram uma surpresa santa, e o Senhor quer fazer isso hoje também, amém, queridos? O Senhor quer nos surpreender também. O Senhor quer surpreender a tua vida, surpreender as nossas famílias. O Senhor também quer nos visitar, o Senhor quer nos encher, o Senhor quer tocar, quer nos quebrantar, nos avivar, nos despertar, amém, queridos? O avivamento voltar aquele fogo pentecostal celestial ser aceso com mais intensidade, amém, queridos? Isso eu tenho no coração, querido, para dizer para os irmãos. O Senhor, Ele quer também nos dar essa surpresa na nossa vida, surpresa santa. Quando eu fico olhando aqui a igreja de Atos, eu vejo que os irmãos foram surpreendidos. Eles sabiam da promessa, mas não sabiam o dia e a hora, queridos. Então eles estavam sentados, orando numa casa. O que aconteceu? Ouviram um vento que veio e levou-os, encheu-os do Espírito Santo, numa casa, num cenáculo.
E era tanta glória, queridos, que eles não conseguiram ficar ali. Foram lá para o templo, parte do templo, falar das maravilhas de Deus. E 3.000 quase se converteram. Queridos, há 3.000 para se converter, amém? Há 3.000, há 5.000, há 10.000. Mas, queridos, só vai ser tocado, quebrantado, só vai confessar Jesus como Salvador e Senhor. Essa sociedade só vai ser transformada quando tiver uma igreja transformada. Essa cidade só vai confessar Jesus como Senhor quando a igreja, queridos, viver um novo Pentecostes cada dia, amém, queridos? Essa igreja foi surpreendida em Atos 2. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vamos ver que todo o movimento pentecostal de avivamento, eles foram surpreendidos também. E o Senhor quer nos surpreender hoje, queridos. E o Senhor nos surpreende ao tal ponto que o Senhor quer levar a sua igreja na origem, amém? A origem de Atos 2, aquela origem onde a igreja nasceu no fogo, queridos. E temos aprendido, quem nasceu no fogo não vive de fumaça. O Senhor quer inundar a nossa vida, queridos, da presença. Para isso o Senhor quer nos levar à igreja, queridos. E essa cara que eu tenho para dizer para os irmãos, ao seu berço. Sabe qual é o berço da igreja? É tocar a vida do Espírito Santo. É tocar uma vida de oração. Quando eu oro ao Espírito Santo, o Espírito que é tão alegre que ele vem e se inunda na minha vida. E quando eu chego ao Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo me leva a orar, a clamar. Queridos, vamos voltar ao berço da igreja, amém? Aquela igreja no fogo celestial, no fogo santo, na glória de Deus, no Shekinah do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu quero ver uma vida avivada cada dia, amém, queridos? Eu quero ver uma vida transformada, queridos. Eu nasci no meio do fogo, né, Erasmo? Eu sei que aconteceu. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Mesmo o que aconteceu em 73, a glória vai ser maior, amém? Porque Ele vai levar uma igreja gloriosa, queridos. E está preparando essa igreja. Essa igreja está surgindo, está se levantando. Uma igreja cheia da presença, do poder, da glória do Senhor. E aqui está a igreja, queridos. Tem que dizer, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero ser avivado. O avivamento precisa ser reavivado. O despertamento precisa ser disperso. O fogo deve surgir com mais intensidade. A água correndo. Tem que correr mais na nossa vida, queridos. A palavra fala rios de água viva. Está no plural. Queridos, não é só um rio que vai correr da tua vida. Rios e rios, amém? Mas a água viva, que é Jesus. Uma vida transbordante, cheia e poderosa do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, queridos. Oh, Senhor. Vamos orar, queridos. O Senhor quer nos surpreender, amém? O Senhor, eu vejo assim, querido, nós precisamos, nesses dias, um novo quebrantamento. Amém, queridos? Quem sabe alguém perdeu alguma coisa pelo caminho. Volta ao primeiro amor. Volta à fé. Volta à alegria. Aleluia. Eu peço que o Tom venha aqui. Tom. Queridos, precisamos de um constante avivamento. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos orar. Precisamos ser despertados pelo Senhor dia a dia. O Senhor colocou no meu coração uma avaliação. Quando é que precisamos? Vamos ficar orando, queridos. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Precisamos de um novo avivamento quando não estamos andando no Espírito. Vamos estar orando, vamos deixar o Espírito Santo nos avaliar com amor, não com condenação. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Quando não estamos sendo diligentes nas coisas do Senhor. Precisamos de um novo avivamento quando não nos relacionamos bem com as pessoas.
não estamos bem na comunhão com os irmãos, somos críticos e murmuradores. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Quando não praticamos as mutualidades, quando não temos o temor de Deus, vivamos de qualquer maneira. Quando não temos compaixão pelos perdidos ou perdemos o ardor de ganhar vidas para Cristo. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Quando nos tornamos religiosos, perdemos o fervor. Quando não vivemos em arrependimento e quebrantamento. Quando não mudamos em áreas que o Senhor quer tratar na nossa vida, na minha vida. Quando é que precisamos de avivamento, queridos? Deixa eu ministrar o teu coração e no meu. Quando não vivemos com fé, esperança e amor, sem expectativa da vinda do Senhor Jesus. Quando é que precisamos de avivamento? Quando não cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Quando não cremos nos seus sinais, prodígios para responder nossas orações, nos curar, sabe, pessoas orando por cura, abençoar, libertar, transformar. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Quando somos orgulhosos, nos achamos melhor que os outros e ainda pensamos que somos humildes. Precisamos quando deixamos de amar, somos duros no trato uns com os outros, estamos amargurados, temos dificuldades de perdoar quem nos ofendeu, seja em casa, entre os irmãos. Quando precisamos de um novo avivamento, quando deixamos de buscar o Espírito Santo, sua presença, poder, amor, dons, seu fruto. Quando preciso de um novo avivamento, quando perdemos a alegria, perdemos o primeiro amor a Deus e aos irmãos. Quando é que precisamos de um novo avivamento? Quando deixamos de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Queridos, se há pessoas aqui que não foram batizadas no Espírito Santo, o Senhor vai batizar essa manhã, amém? E todos que foram batizados precisam de uma renovação espiritual. O Senhor vai renovar essa manhã também, amém, queridos? O Senhor quer renovar as nossas vidas. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Ele me disse, a palavra de Pedro, quando o povo perguntou, o que façamos? A primeira palavra de Pedro foi, arrependei-vos dos vossos pecados. E meus irmãos, como povo de Deus, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E como igreja nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Que sem pecado não há salvação. E sem salvação não há avivamento. Queridos, quando o João estava falando sobre essa igreja gloriosa e esse avivamento, o Senhor me mostrou uma nuvem muito densa, e veio um vento que dissipou aquela nuvem. E agora, quando eu estava ouvindo aqui o João falando de todos aqui, que precisamos de avivamento por causa disso, por causa de todos esses motivos que foram trazidos aqui, eu creio que era o que faz parte dessa nuvem, que se torna densa e não deixa com que o avivamento do Senhor na igreja aconteça. Amém. Mas o vento do Senhor dissipou a nuvem. Amém. Ele diz que o vento do Senhor dissipou a nuvem. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor me levou a olhar para mim e me deu essa palavra de manhã cedo, depois de ter orado pela igreja por esse dia aqui. Ele chama cada um de nós a morrer, porque se nós não morrermos, nós não daremos fruto. Amém. Nós vamos cantar um cântico, queridos, mas é uma oração. Então vamos estar orando, né, desde manhã, na primeira hora dessa manhã. O Espírito Santo foi maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, né? O Senhor já estava ministrando, e Ele quer continuar ministrando nossos corações. Nós vamos cantar um cântico.